Bom, galera, estamos de volta para mais uma etapa aqui da nossa super revisão, tá? Visando a Escola de Especialistas de Aeronáutica, o concurso da EAR. E agora a gente vai começar a parte de eletrodinâmica. Então já fizemos Física 1, Física 2, e agora entramos na parte de Física 3. Vamos relembrar aqui os conceitos mais importantes. Intensidade de corrente, que é dada por Q sobre ΔT. Eu prefiro escrever Q igual a IT, porque é uma formulazinha bem simples de guardar, kit, tá? Unidade da corrente, coulomb por segundo, que corresponde a ampere. Às vezes você tem que fazer uma relação, né, na questão lá, nas alternativas do que é cada unidade. Então, coulomb por segundo é ampere, tá? E 1 miliampere 10 a menos 3 você também já está por dentro. E essa aqui lá da eletrostática, que a gente vai usar aqui também, Q igual a E vezes N, para ficar fácil de guardar, que é o Ken. Carga elétrica elementar vezes N, onde N é um número que pertence aos inteiros. Se você tem um gráfico IT, olha, I versus T produz quantidade de carga, tá? Então a área corresponde à quantidade de carga elétrica. Com relação às leis de Ohm, tá? Originalmente era R igual a U sobre I ou V sobre I. Aqui a gente faz essa manobrinha aqui para ficar mais fácil de guardar, né? Tanto que a gente escreve V e diz que quem vê ri. Mas originalmente a primeira lei de Ohm era R igual a U sobre I, onde R é uma constante, que ele chamou de resistência do resistor. A segunda lei de Ohm, né, se você tem um condutor cilíndrico de comprimento L, cada material apresenta um Rho, que é uma propriedade do material, propriedade específica do material, tá? Chamada de resistividade. Digamos que aqui nós temos uma área da seção transversal, tá? Então, R igual a Rho vezes L sobre A, que eu sei que você tem uma gracinha aí para decorar essa fórmula, tá? Então, já decorou, isso é o que importa. No caso da energia, do consumo de energia elétrica, tá? Energia potência vezes tempo, sendo potência igual a I vezes U, que a gente chama de π, e as outras a gente monta juntando a primeira lei com a fórmula da potência. Tá? Eu gosto muito de escrever que energia também, em vez de I vezes U, eu escrevo V vezes I vezes T. E aí a gente decora que gastar energia é bom que você evite. Tá? Energia que é dada em joule. Joule é a mesma coisa que watt por watt vezes segundo. Lembrando que 1 kW, tá? Hora é a mesma coisa que 1 kW vezes uma hora. Ou seja, 1000 watts vezes hora. Com relação à associação de resistores, que é um item que a gente precisa bastante para a resolução de questões, na associação em série, a resistência equivalente corresponde à soma das resistências. A corrente que passa por um é a mesma que passa por todos eles. É um caminho único, né? Em série é circuito de caminho único. E a nossa resistência equivalente é a soma das resistências, a gente já falou. A DDP, tá? Total, é a soma das DDPs. Onde você tiver a maior resistência, já que a corrente é a mesma, você vai ter a maior DDP. Tá? Então, suponha que R1 fosse o maior de todos aqui. O 1 seria o maior de todos. Então, na associação em série, quem se divide é DDP. Se divide como? De forma proporcional à resistência. E se todas as resistências fossem iguais? Aí as DDPs também seriam iguais. Tá? De vez em quando alguém te pergunta sobre uma alternativa, né, de como você ligar lâmpadas que foram feitas para 110 em circuitos que são alimentados por corrente de 220 volts. Então ligue duas lâmpadas que foram feitas para 110 em série, que aí os 220 volts vão se dividir em 2 de 110. Se forem, evidentemente, duas lâmpadas iguais, né? Feitas para funcionar a 110. Outra coisa que costumam perguntar é assim, se você pegar uma lâmpada que foi feita para funcionar em 220 e ligar em 110, o que vai acontecer? Bom,
ela foi feita para 220, você ligou no menor. Então ela vai brilhar menos. Vai brilhar quantas vezes menos? 4 vezes menos, porque você vai se lembrar de que potência é U ao quadrado sobre R. Tá? Então, se você reduzir pela metade, metade ao quadrado vai virar um quarto. Tá? Um quarto da potência original. Então, se ela possuísse, por exemplo, 100 watts de potência nominal, que é aquilo que vem escrito, potência nominal é aquela que, se ela for ligada de maneira correta, vai funcionar com aquela potência. Então, se ela tivesse 100 de potência nominal e você ligasse em 110, ela teria apenas 25. Na associação em paralelo, você tem divisão de corrente, então não é caminho único. Tá? Você tem uma corrente total acusada aqui por esse amperímetro. Essa corrente se dividiu. Isso é o que caracteriza um circuito em paralelo. Para o cálculo da resistência equivalente, você vai fazer que o inverso da REC é a soma dos inversos das resistências. No entanto, existem algumas coisas aqui que facilitam um pouquinho a nossa vida. Tá? Caso você tenha apenas duas, você faz o famoso produto dividido pela soma. E se forem iguais, se você tiver várias iguais, tá? Vou botar um pontilhado aqui porque são N iguais. Tudo igual a R. Não importam quantas, tá? N. Então você vai dizer que a sua REC é R dividido por N. Quem é que se divide na associação em paralelo? A corrente. E a DDP? Não, a DDP é constante. A DDP é a diferença entre esse ponto de entrada e o ponto de saída. Como todos os ramos estão entre esses dois pontos, a sua DDP é constante. Diferentemente daqui, que a DDP divide, a corrente é constante. Aqui a corrente divide, a DDP é constante. Às vezes eles te dão 3 resistores, 4, e tem hora que vale a pena você fazer 2, depois pegar o resultado com mais um e fazendo sempre de 2 em 2. Tá? O cálculo dessa resistência. Estava até aqui na outra página, né? Eu não tinha percebido. REC é o produto pela soma, mas se forem iguais, isso aqui para 2 resistores, se forem iguais, R sobre N. Tá? Então, o passo a passo, você vai achar a REC, vai marcar, né? O princípio é marcar os nós, para você ver quem é que está em paralelo. E aí você vai reduzir o seu circuito a uma resistência única que a gente chama de REC, para você poder calcular qual é a corrente que é fornecida pelo gerador a esse circuito. Falando em gerador, a equação do gerador, Epsilon, que é a força eletromotriz, que é a diferença de potencial quando o gerador está sem ser usado. Então, quando você compra uma pilhazinha de 1,5 volts, essa é a força eletromotriz. Quando você compra uma bateria de 12 volts para o teu carro, essa é a força eletromotriz. Lembrando que a corrente encontra uma dificuldade para passar por dentro da bateria. Não é uma resistência, um resistor propriamente dito, mas oferece uma resistência, né? Então, a diferença de potencial que a bateria fornece para o teu circuito é Epsilon menos RI. Lembrando que esse gráfico é o de uma função do primeiro grau decrescente. Tá? Já o gerador, tá? O gerador já ideal, ele tem resistência interna nula, consequentemente o U vai ser igual ao próprio Epsilon. Na associação de geradores, se você associar em série, basta você somar as forças eletromotrizes e também as resistências equivalentes. Em paralelo, a gente vai trabalhar só com geradores iguais, tá? Em cálculos mais avançados, a gente até associa geradores diferentes, mas aqui a gente vai ter geradores iguais, então a mesma força eletromotriz. A equivalente é a mesma coisa. Tá? Então, se você pegar duas pilhas de 1,5 e associar em paralelo, a força eletromotriz é 1,5. Se você associar 10 pilhas de 1,5 volts em paralelo, vai continuar sendo 1,5 volts. Ah, Milson, então qual é a vantagem de associar em paralelo se a DDP continua a mesma? É que aí a REC fica bem
menor, né? Lembre-se que a resistência equivalente ela é menor do que a menor das resistências. Então vai ficar, supondo que fossem todas iguais, teria R sobre N, então seria uma resistência bem pequenininha. Questões. O gráfico a seguir corresponde ao comportamento da corrente elétrica que percorre um condutor em função da diferença de potencial a ele aplicada. Então você tem aqui ó, DDP 25, uma corrente em miliamperes. Se liga, aqui está em volts, mas aqui está em miliamperes. Sempre preste atenção no que está entre parênteses no gráfico. Não só nas grandezas, mas também na unidade. Então, 50, 100, a gente está vendo que aqui dá o dobro daqui. Né? Sabendo que esse condutor é constituído de um fio de 2 metros e de um material cuja resistividade é 20 graus Celsius. As tabelas no padrão trazem a resistividade a essa temperatura, tá, gente? Porque a resistividade ela varia com a temperatura. A formulinha é uma fórmula muito parecida com a fórmula da dilatação, né? Quando você quer achar o comprimento final. Então, a resistividade final é inicial que multiplica 1 mais alfa vezes delta θ, onde esse alfa é conhecido como coeficiente de temperatura. E dá para você ver que quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser também a resistividade. Continuando. Vale 1,75 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro, que é a unidade oficial de resistividade. Determine a área da seção transversal do fio e o valor da resistência elétrica desse condutor na referida temperatura. Então, é uma questão que acaba envolvendo a segunda lei de Ohm e também a primeira. Vamos pensar primeiro assim, ó, quem vê, ri. A julgar por aqui, ó, vamos pegar o valor de 25 para o V. O R a gente quer calcular e o I vale 50, mas aí você não pode esquecer, ó, é 50 vezes 10 a menos 3, tá? É miliampere. Então, já posso simplificar. Aqui deu 1, aqui deu 2. R vai ser 1 sobre 2 vezes 10 a menos 3, ou seja, 10 ao cubo sobre 2. 1000 sobre 2, 500 ohms. Isso já dá uma moral para a gente, porque a gente já consegue eliminar duas alternativas. E agora, para calcular a segunda, tá? Ele pede determine a área da seção. A gente vai aplicar a segunda lei de Ohm, que diz que R é igual a ρ vezes L sobre A. Então, A vai ser ρ vezes L sobre R. Ρ vale 1,75 vezes 10 a menos 6. O comprimento vale 2, comprimento do fio. E o R vale 500, vou botar 5 vezes 10 ao quadrado. Então, a nossa área vai ser, vamos ver o que a gente pode tentar melhorar aqui. 1,75 por 5 vai dar para a gente poder simplificar por 5, né? Vai dar 0,35. Vezes 2, 0,35 vezes 2 dá 0,7, ou 0,70, vezes 10 a menos 8, tá? Isso aqui em metros quadrados, eu poderia dizer que é 7. Ó, isso aqui é 0,7, é 7 vezes 10 a menos 1. Então, 7 vezes 10 a menos 9 metros quadrados. Mas ele quer saber quanto vale isso em centímetro quadrado. Para passar de metro quadrado para centímetro quadrado, eu vou ter que multiplicar por 10 a menos 4. É isso, metro, decímetro, centímetro, 10 a menos 4. Por 10 a mais 4, isso aqui daria 10 a menos 5. 0,7 vezes 10 a menos 5. Será que eu fiz alguma continha errada? Vamos ver aqui. 0,35 está certo, vezes 2, 0,7. 5 vezes 10 ao quadrado está show. 10 a menos 8. Se eu multipliquei por 10,
Aqui é 7 vezes 10 a menos 1, então 7 vezes 10 a menos 9. Isso daria 7. Ah, tá, já sei. É porque aqui ficou 7 vezes 10 a menos 5, mas ele escreveu 0,7 vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados. Tá? Então ele deu uma floreadinha aqui na questão. Então 0,7 vezes 10 a menos 4. Uma brincadeirinha com as potências, né? Em uma sala de laboratório, o professor montou um circuito com 3 resistores ômicos, ou seja, que obedece à lei de Ohm, né? Aí, mas qual é a diferença? É que quando você tem um resistor ômico e você faz o gráfico V versus I, tá? Lembrando para você que o resistor ômico, essa razão V sobre I é constante. Então é diretamente proporcional. Quando você pega um valor de corrente, ou melhor, um resistor não ômico, deixa eu inverter isso aqui, que é o mais normal de aparecer. Não que seja proibido aparecer aquilo ali, mas o mais normal é que o gráfico seja o I aqui e o V aqui. Tá? No resistor que não é ômico, aí você tem uma curva. Tá? Resistor ômico, não ômico. Continuando então, aquilo é só um detalhe, né? Então, 3 resistores ômicos, R1, R2 e R3, associados a uma fonte de alimentação VT, conforme o circuito abaixo, e solicitou ao aluno que, usando um amperímetro ideal, medisse o valor da intensidade da corrente elétrica que flui através de R2. O aluno, porém, fez a ligação do amperímetro A da maneira indicada na figura a seguir. Com base nisso, assinale a alternativa que representa o valor indicado em amperes no amperímetro. Gente, ele ligou esse amperímetro da maneira inadequada, né? Porque o certo seria ligar em paralelo, tá? Ligando esse cara, o certo seria ligar em série, mas ele ligou em paralelo, tá? Ligando em paralelo, o amperímetro faz papel de curto-circuito. O que acontece? Essa resistência aqui morre, tá? O que é o curto-circuito? O curto-circuito é quando você tem um resistor com um fio de resistência nula associado em paralelo com ele. A corrente chega aqui, tem dois caminhos. Um sem resistência nenhuma, ou seja, sem dificuldade nenhuma, e o outro com muita dificuldade. A corrente não é boba, passa por onde não tem dificuldade. Então esse resistor morre. Então isso vai acontecer aqui. O nosso circuito agora vai ter uma resistência equivalente, não mais de 60 ohms, como tinha o de cima. Ele vai ter uma resistência equivalente de apenas 40. Então a gente sabe que quem vê ri, no caso é a REC vezes I. O valor de V vale 12, a REC vale 40. Então essa nossa corrente vai ser de 12 sobre 40. É a corrente que vai ser a mesma para todos os... Só tem um caminho, né? Então vai ser a mesma em todos os resistores. 12 sobre 40 por 4, a gente pode dizer que é 3 sobre 10, ou seja, 0,3 ampere. Resposta, então, letra C, de sangue bom. Tá? Questão número 3, uma barra homogênea de grafite, que é um bom condutor de eletricidade, tá? Os metais e o grafite são excelentes condutores de eletricidade. No formato de paralelepípedo, com as dimensões indicadas na figura, é ligado a um circuito elétrico pelos condutores ideais A e B. Nesse caso, a resistência elétrica entre os terminais A e B é de tantos ohms. Gente, ele deu a resistividade, tá? Deu aqui comprimento, dá para a gente calcular a área. Então, a gente vai usar a segunda lei de Ohm.
Ah, mas isso não vale só para condutor cilíndrico? Não, não. Também vale para o condutor com esse formato aqui. Tá? Então, R vai ser a resistividade. Se liga que aqui está em milímetro quadrado por metro. Tá? 1 milímetro quadrado por metro. Então, 75. A área eu vou ter que usar em milímetro quadrado. O comprimento eu vou ter que usar em metro. Então, aqui está o L. Ó. Então, o L vai ser 20 vezes 10 a menos 2. E a minha área vai ser 5 vezes 2. Tá? Já está em milímetros, né? 5 vezes 2, 10 milímetros quadrados. Aí sobra o quê? Vai cortar metro com metro, milímetro quadrado com milímetro quadrado, sobra o ohm. Posso simplificar aqui. 75 vezes 2 deu 150, vezes 10 a menos 2, ou simplesmente 1,5 ohm. Resposta letra C de sargento. Um aparelho continha as seguintes especificações de trabalho: entrada 9 volts e 500 mA. Isso é o que a gente chama de nominal, tá, gente? Tensão nominal e corrente nominal. Nominal é o que vem escrito, né? Quando você faz um cheque nominal, tem o nome da pessoa ali, vem escrito. A única fonte para ligar os aparelhos era de 12 volts. Um cidadão fez a seguinte ligação para não danificar o aparelho. Olha o que malandramente ele fez. Ó. Ele pegou e ligou uma resistência, um resistor, em série com o aparelho, de maneira que no aparelho só pudesse chegar 9 volts, sinal de que da resistência vai chegar 3. Que aí o total é 12, né? 3 mais 9, 12. Então, isso você tem que bater o olho e saber. Considerando a corrente do circuito igual a 500 mA, qual deve ser o valor de R em ohm para que o aparelho não seja danificado? Ora, se eu já sei que tem 3 volts nele e já sei que a corrente é 500 mA porque eles estão em série, a questão respira por aparelhos. V vale 3, R a gente quer saber 500 vezes 10 a menos 3. Então, R vai ser 3 sobre... Aqui a gente pode botar 5 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 3. 5 vezes 10 a menos 1. Quando for lá para cima, vai ficar 3 vezes 10, 30, sobre 5. Depois de um exaustivo cálculo, 6 ohms. Resposta é a letra C. Sabendo que a diferença de potencial entre uma nuvem e a Terra, para que ocorra a descarga elétrica de um raio, é em torno de 3 vezes 10 a oitava volts, e que a corrente elétrica produzida nesse caso é aproximadamente 10 a quinta amperes, qual a resistência média do ar em ohms? Deu tudo, né? Já vou fazer assim, ó. R é igual a U, ou V, se você preferir, sobre I. 3 vezes 10 na oitava, sobre 10 a quinta. 3 vezes 10 ao cubo, né? Ou a mesma coisa aqui, 3.000. Tá vendo como é que as questões não são tão complexas assim? Ó? Em uma bateria de 9 volts, tem uma bateria de 9 volts, tem uma resistência interna de 0,1 ohm. Assinale a opção que indica o valor da sua corrente de curto-circuito. Gente, o que é um curto-circuito numa bateria? É uma coisa que na prática ninguém faz, mas ela tem um valor. O conhecimento do valor da corrente de curto-circuito é interessante para você poder descobrir qual é a potência máxima que essa bateria consegue lançar no circuito. Então, suponha que você ligue aqui os terminais da bateria a um fio de resistência igual a zero. Logo, a DDP aqui vai ser zero, porque U é igual a RI. Se o R é zero, você vai ter a famosa corrente do curto-circuito passando pelo fio, causando um aquecimento muito grande, tá? Podendo danificar a sua bateria. Mas esse valor de corrente de curto-circuito serve para a gente descobrir qual é o valor da potência máxima, já que para que a potência seja máxima, você precisa lançar no circuito uma corrente que seja metade da corrente do curto-circuito. Então, quando a gente estudou geradores, a gente falou sobre isso. O assunto aqui não é esse, ele só quer saber a opção
assinale a opção que indica o valor da corrente de curto-circuito. Você sabe que o U é igual a epsilon menos RI, que é a equação dos geradores. Se o U é 0, o epsilon é 9 e o R é 0,1, a corrente que você vai achar aqui é a corrente do curto-circuito, que ocorre quando U é 0. Então, 0,1 ICC igual a 9. Se a gente multiplicar por 10 os dois lados, ICC igual a 90 amperes. E se te perguntarem qual seria a corrente que faria com que a potência lançada pelo gerador fosse máxima, metade dessa corrente. Tá, ok? E se te perguntarem qual é a resistência que tem que ser associada a essa bateria para que a potência seja máxima, é uma resistência de mesmo valor da resistência interna, também 0,1 ohm. Então está aqui, letra C. Entramos no eletromagnetismo, que cai igual o Vasco. Tá? Então fica esperto aí com o magnetismo. Tá? Já deixei aqui por último para a gente poder dar aquele gás no magnetismo. O magnetismo tem sua origem lá, a origem histórica, lá na região da Ásia, chamada de Magnésia, onde o pastor de ovelhas encontrou aquele óxido de ferro, o Fe3O4, tetróxido-triférrico, e a partir dali descobriu-se o magnetismo. Claro que muitos séculos depois você começou a ver utilidades mais interessantes para o magnetismo, posteriormente para o eletromagnetismo. E hoje em dia até os fenômenos do magnetismo ajudam no entendimento até de fatos que ocorrem na física moderna. O que a gente precisa saber a respeito de magnetismo? Tá? Existem os ímãs naturais, que são esse Fe3O4, conhecido como magnetita. E os ímãs artificiais que você pode produzir até em escala industrial, e aliás isso é muito feito na escala industrial, tá? Normalmente feitos através de passagem de corrente elétrica, uma corrente elétrica muito intensa magnetizando o material. Mas não é todo material que consegue ser magnetizado, só as chamadas substâncias magnéticas com o nome de ferromagnéticas, que basicamente são ferro, níquel e cobalto e suas ligas. Tá? O restante das substâncias não magnéticas são classificadas como paramagnéticas e diamagnéticas. Essas paramagnéticas são fracamente atraídas pelos ímãs, exemplo, alumínio, cromo, platina, e as diamagnéticas que são fracamente repelidas. Os domínios magnéticos dessa substância são alinhados de maneira oposta ao campo magnético que está magnetizando essa substância. Então é muito fraquinho e é uma repulsão muito fraquinha, fraquíssima. Tá? Então você tem lá o ouro, a prata, tá? O cobre também você tem, não está aqui, mas está valendo, chumbo, zinco. Tá? Na verdade, a grande maioria das substâncias são paramagnéticas. Materiais ferromagnéticos que são aquecidos, a partir de uma determinada temperatura, eles perdem, ou têm as suas propriedades magnéticas tão fraquinhas que eles caem para materiais paramagnéticos. Outro item importante, sim, a inseparabilidade dos polos. Pode parecer bobeirinha, mas isso volta e meia é perguntado. Tá? Você não separa polos de um ímã. Se você corta, todo ímã tem dois polos. Então você vai cortando, 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 cortando até ter a menor partícula, que seria chamada de ímã elementar. Tá? Mas todo ímã tem polo norte e polo sul, independentemente do formato. Em forma de barra, em forma de ferradura, em forma de esfera, em forma de cilindro, ele tem dois polos. Tá? Inclusive o ímã em forma de ferradura, ele tem entre os polos magnéticos, nessa região aqui, um campo magnético que a gente diz que é praticamente uniforme. O que é ser praticamente uniforme? Ter linhas equidistantes, as linhas que representam o campo magnético são equidistantes e paralelas. Aqui fora não, aqui fora essa linha faz curva, então não é um campo magnético uniforme. A maior intensidade magnética ocorre nos polos, tá? E convencionou-se que essas linhas que representam o campo magnético, as linhas imaginárias que representam o campo magnético,
saem do Polo Norte, entram no Polo Sul e são fechadas. Passam por dentro do ímã, saem de novo no norte e entram no sul. Como a Terra funciona como um grande ímã, ela também dispõe dessas linhas de campo magnético. Tá? O magnetismo terrestre é devido ao movimento de cargas elétricas no interior da Terra. Né? A Terra ela é composta de uma camada sólida, vem uma camada líquida e outra camada sólida por dentro dessa camada líquida. Então, durante o seu movimento de rotação, você tem um movimento de cargas elétricas, e é o movimento de cargas elétricas que propicia esse campo magnético terrestre, que é bem fraquinho, se não me falha a memória, da ordem de 10 a menos 5 Tesla, tá? Mas que é suficiente, por exemplo, para orientar uma bússola. Então, foi de fundamental importância, né, antes do GPS, né, para que os navegadores tivessem um rumo, né, a seguir. Tá legal? Então, agulha magnética, qualquer lugar que você colocar uma agulha magnética em que existe um campo magnético, essa agulha magnética vai se alinhar com essas linhas de campo, apontando aproximadamente para a direção norte, ou apontando aproximadamente na direção norte-sul, com a pontinha apontando para o norte. Por que a gente fala aproximadamente? Porque o geográfico e o verdadeiro não estão no mesmo lugar, e tem um outro detalhe: onde você tem norte geográfico, você tem sul magnético. Onde você tem sul geográfico, você tem norte magnético. É só você pensar que se o norte da agulha aponta para cima, aqui em cima não pode ter outro norte, porque norte e norte se repelem. Então aqui em cima tem que ter, magneticamente falando, um sul. Tá? Então, norte geográfico próximo do sul magnético e vice-versa. A parte que mais cai para nós, tá? A parte de eletromagnetismo, que é a partir da experiência de Ørsted, ele concluiu que corrente elétrica gerava campo magnético. Tá? E aí a gente precisa aprender a calcular, né? Lembrar como é que calcula o campo magnético, né? Ao redor de um fio retilíneo percorrido por uma corrente. Isso aqui veio da lei de Ampère, juntamente com a lei de Biot-Savart. Que para nós aqui não faz diferença, o importante é já saber usar, né? O famoso μ0i sobre 2π eu prefiro chamar de d, tá? Porque é a distância do fio ao ponto que você quer calcular. Sentido desse campo, você vai usar a famosa regra da mão direita, tá? Então deixa eu dar uma ampliadinha aqui na foto para poder mostrar melhor para você essa questão. Bota o fio na palma da mão, tá? Envolve esse fio com os dedos e o dedão no sentido da corrente. Então, a ponta dos teus dedos já mostra qual é o sentido do campo magnético. O dedão tem que estar no sentido da corrente. Então, se você tem a corrente subindo, olha para a minha mão, tá? O campo está abraçando o fio desse modo. Esse é o sentido do campo magnético. Todo campo magnético tem que ter um sentido. Tá? É um vetor. Ó, se a corrente inverter, o sentido também inverte. Olha para a minha mão. Ó. Se de um lado o campo magnético, vamos supor que isso aqui esteja num plano, né? Se de um lado o campo magnético entra, obrigatoriamente do outro lado ele sai. Tá? Então, na nossa figura aqui, olha o dedão, tá? Desse lado, o campo magnético está saindo. Quando está saindo, você representa ele por um ponto. Automaticamente, do outro lado, tem que estar entrando. Tá? Então, do lado direito, entrando. Do lado esquerdo, saindo. Inverti o sentido da corrente. O que acontece? Inverte. Onde estava entrando passa a sair, onde estava saindo passa a entrar. No caso de uma espira circular, μ0i sobre 2Rs, tá? No caso de uma bobina, também chamada de solenoide, tá? μ0ni sobre L, onde o N sobre L também recebe o nome de densidade linear das espiras. Densidade linear das espiras.
No centro dele você tem um campo quase que uniforme. Tá? O desenho está aqui, né? O desenho da configuração. Tá? Então é como se isso aqui virasse um ímã em forma de barra. Tá? As linhas saindo do norte, entrando no sul. E aí existe a necessidade da gente saber onde é que é o norte e onde é que é o sul. Tá? Uma maneira interessante é você prestar atenção em qual é o sentido da corrente. Tá? Se a corrente estiver girando no sentido anti-horário, você vai dizer que esse lado é o norte. Porque se você colocar uma letra N para girar, ela gira no sentido anti-horário. Se você estiver vendo a corrente girando no sentido horário, você vai dizer que aquele lado é o sul, porque a letra S girando gira no sentido horário. Eu gosto muito de uma comparação que eu vi um mestre fazendo, que ele aprendeu com os alunos, eu também aprendi com ele, então achei bastante interessante, até o mestre Gepeto, que é um amigaço, que ele dizia o seguinte, quem está no horário, você vai fazer concurso. Quem está no horário entra. Né? O sul é a cauda, então está entrando no plano. Quem está contra o horário sai. Né? Se você não chegar no horário, você está fora do concurso. Então, no horário entra, anti-horário sai. Tá? Essa corrente aqui, se você observar, ela está girando no sentido, olhando para esse lado esquerdo aqui, anti-horário, por isso aqui é norte, automaticamente do outro lado vai ser o lado sul. Então, quem curte Pachecão, Mi0i sobre 2πd, Mi0i sobre 2r, Mi0ni sobre L. Quem já ouviu essa musiquinha sabe que ela não sai da mente. Se você não ouviu ainda, professor Pachecão, CDs Adoro Física e Odeio Física. Tá? Tem música para você aprender um monte de matéria. Agora a gente vai falar sobre a força magnética. Tá? A força magnética é aquela força que vai atuar numa carga que vai ser lançada dentro de um campo magnético. Então preste atenção, eu falei que ela vai ser lançada. Se ela for abandonada com velocidade inicial zero, ela não vai sofrer ação de força magnética. E mesmo por que isso acontece? Cara, uma carga em movimento gera um campo. Então é como se ela fosse um ímã em movimento. Um ímã em movimento passando no campo de outro ímã vai gerar interação entre eles. Então você vai ter uma força magnética atuando, cuja fórmula é QVB seno θ. Novamente, apelando para o Pachecão, ele fala em seno θ QVB, carga aqui em módulo. Tá? É claro que se qualquer um desses elementos aqui for zero, já não tem mais força magnética. Então, em repouso, V zero, está fora. Carga lançada paralela ao plano ou antiparalela, ou seja, ângulo θ igual a zero, ou θ igual a 180, também não vai ter força. Por quê? Porque o seno de zero é zero e de 180 também é zero. Se você lançar um nêutron num campo magnético, não vai sofrer ação. Uma partícula neutra, né, dentro de um campo magnético, não sofre ação do campo porque não tem carga. Tá? E se não tem campo, também não tem força magnética. Então, força magnética seno θ QVB. Tá? Para se calcular, para se determinar a direção dela, a gente costuma usar a chamada regra da mão direita espalmada. Então, olha a diferença. Vamos aumentar aqui novamente para você se assustar. Quando a gente fala de regra da mão envolvente, isso é para determinar o B, campo magnético. Quando a gente fala de regra da mão direita espalmada, aí a gente está falando em determinar força. Tá? E por isso que chamam de regra do tapa, que tapa você dá com força. Tá? Como é que funciona isso? Tá? Imagine que nós temos um campo que está entrando na tela do computador e uma carga que foi lançada para mim aqui para a direita. Tá? Se ela for uma carga positiva, ela vai sofrer a ação de uma força empurrando ela para cima. Sai da palma, P de positivo. Se ela for negativa, sai das costas. Simplesmente isso. Bota os 4 dedos no sentido do campo, tá? Polegar no sentido da velocidade. A força sai da palma da mão. Tapa é com força, por isso que sai da mão. Da palma da mão. Ou das costas da mão. Tá legal? Palma da mão se for positiva, costas da mão se for negativa. Regra da mão espalmada. Espalmada determina força
envolvente determina campo, sentido do campo. Se liga numa coisa importante, tá? Deixa eu ver se está na outra página, se não tiver eu vou comentar aqui com você. Não está, então vamos comentar aqui rapidamente. Existe uma situação muito importante que cai demais na prova da especialista, tá? Que é a situação em que o ângulo... Cadê minha canetinha? Que é a situação em que o θ... Só está passando aqui, cadê a caneta? Volta a caneta. Que é a situação em que θ é igual a 90 graus. Se θ for igual a 90 graus, essa força magnética que atua na carga fará papel de força centrípeta. Tá? A gente já falou disso aqui. E aí, você vai ter, primeiro que a força magnética vai se resumir a QVB, porque o seno de 90 vale 1, sempre com a carga em módulo, tá, gente? Aí você vai ter que calcular o raio, porque se é uma força magnética fazendo papel de força centrípeta, você vai ter um MCU. E MCU tem raio. Perceba que coisa interessante, ó. Isso aqui tudo é constante. Ó. Então o raio e a velocidade são diretamente proporcionais. Sabe o que significa isso? Se você dobrar a velocidade de lançamento, dobra o raio. Se você triplica a velocidade de lançamento, triplica o raio. Então, quando você triplica a distância e também triplica a velocidade, o tempo não muda. Por isso que o período ele tem uma fórmula que não depende nem da velocidade nem do raio. 2π vezes m sobre QB. Tá? Eu costumo dizer que a Raimunda é minha vizinha, que beleza. E tenho duas primas, que beleza. Dá para calcular o período. Então não se esqueça que θ igual a 90 graus é um ângulo diferenciado. E se θ for diferente, gente, dos ângulos que a gente falou aqui, ó, 0, 180 e 90, aí a carga vai descrever um movimento dentro do campo que a gente chama de movimento helicoide. Tá, então vai ficar um desenho. O helicoide é tipo uma mola, tá? E o legal é que é um movimento helicoidal também uniforme. Tá? Então, para θ diferente de 0, 90 e 180 graus. Legal? Olha aqui, ó, quando você lança uma carga dentro de um campo magnético, esse campo magnético, por exemplo, está entrando. Meus dedos estão apontando para dentro, a carga para cima. Se ela for positiva, vai descrever uma trajetória circular para a esquerda. Se ela for negativa, uma trajetória circular para a direita. Ele fala aqui sobre partículas que a gente aprendeu lá nessa parte nova aí da especialista, né? Com carga positiva, tá? Você tem as partículas beta+, as partículas alfa e os prótons. Com carga negativa, as partículas beta-, os elétrons, e nula você tem os nêutrons e os famosos raios gama. Tá? Pode ser que isso seja perguntado para vocês aí agora, já que incluíram essa matéria nova. A força entre fios, tá? É uma fórmula um pouquinho maior. Eu quero que você guarde o seguinte: quando você tem correntes de mesmo sentido, o que ocorre entre os fios é a atração. Quando elas têm sentidos opostos, o que ocorre é a repulsão. Vamos decorar que é o inverso do que ocorre com cargas elétricas, porque cargas de sinais iguais se repelem e de sinais diferentes se atraem, assim como polos, né? Polos de mesmo nome se repelem, polos de nomes diferentes se atraem. Aqui vamos considerar que correntes fossem como cargas ou polos de mesmo nome. Só que de mesmo nome aqui não há repulsão, vai haver atração, para a gente decorar de maneira mais fácil. E a fórmula, gente, é μ0 e 1 e 2 vezes L sobre 2π vezes D, que é a distância entre eles.
Deixa eu comentar aqui com você que eu pulei a do fio, tá? Quando você tem um fio mergulhado em um campo elétrico, se você tem corrente passando por esse fio, você tem muitas cargas passando por esse fio dentro desse campo. Vamos chamar isso aqui de teto. A força magnética que atua nesse fio é dada por Bill seno teto. Rapidinho para guardar, tá? Bill seno teto. E para onde ela atua? Regra da mão espalmada, tá? Os dedos no sentido do campo, olha a minha mão lá no cantinho, ó. Sentido da corrente, para cima, no desenho que eu fiz ali. O campo para a direita. A força, no caso do fio, sempre sai da palma da mão. Tá? Você pode perguntar assim, mas no fio quem se move são os elétrons. Eu sei, mas aquele ali é o sentido convencional, né? O sentido convencional é o oposto ao do movimento dos elétrons. Por isso que no caso do fio você não precisa se preocupar, sempre sairá da palma da mão. Fenômenos eletromagnéticos com relação ao fluxo magnético, que na realidade é a medida da quantidade de linhas que atravessa determinada área. Tá? Esse fluxo magnético ele é dado pela fórmula B vezes A cosseno θ, que foi uma ideia de Michael Faraday. Bacossano, o segundo o Pachecão. Tá? Por que é importante, gente, conhecer o fluxo magnético? Porque Faraday pensou o seguinte: Ørsted descobriu que a corrente elétrica gerava um campo. E aí o cientista sempre pensa também na maneira inversa, né? Será que o campo gera corrente elétrica? E a resposta é sim, graças a Deus por isso. Tá? Muito da tecnologia que a gente tem hoje, muito do conforto que a gente tem hoje veio dessa descoberta. Tá? Inclusive a chegada de energia elétrica na nossa casa, tá? Os motores, tá? Tudo em função do conhecimento de que campo magnético gerava corrente elétrica, que a gente chama de corrente induzida. Então, Faraday deu a ideia de fazer essa mensuração de quantidade de linhas, né, que atravessavam uma determinada área, e ficou-se sabendo que só ocorre a produção, né, de energia elétrica a partir de energia magnética, que a gente chama de corrente induzida ou força eletromotriz induzida, se esse fluxo magnético variar. Então, é condição básica. Corrente induzida, que é a corrente propiciada ou produzida por um campo magnético, só ocorrerá se houver variação do fluxo magnético. Tá? Guarde isso, porque esse conhecimento já foi suficiente para resolver tudo que caiu praticamente a respeito de indução magnética na especialista. A lei de Faraday-Newman diz o seguinte: quando você tem, por exemplo, uma espira, né, que está sendo submetida a uma variação de fluxo magnético, a força eletromotriz induzida, você tem corrente induzida, tem diferença de potencial induzida. É N vezes, onde N é o número de espiras, a variação de fluxo sobre o tempo. Esse menos tem a ver com a lei de Lenz, que garante para nós que a corrente induzida, quando você tem um campo que ele gera uma corrente, a corrente gera outro campo. Esses dois campos são opostos. Tá? Então, o sinal de menos é devido a essa oposição. A lei de Lenz justamente diz isso. Ó. A corrente induzida em um circuito aparece sempre com sentido tal que o campo magnético que ela cria, que a gente chama de campo induzido, tende a contrariar a variação do fluxo magnético externo na espira. Então, quando eu estou aproximando um ímã de uma espira, eu estou produzindo uma corrente induzida. Ao aproximar, o fluxo através da espira vai aumentando, porque o número de linhas, né, o número de linhas que vai passar através da espira é maior. A corrente gera um outro campo que fica oposto a esse. Então, quando eu estou aumentando o campo, a corrente gera um que se opõe a esse aumento. Quando eu afasto o ímã, aí agora o campo está diminuindo, o fluxo está diminuindo. A corrente inverte o sentido,
na busca de tentar trazer de volta, de aumentar o fluxo através da espira. Tá? Eu, em sala de aula, eu brinco muito que é como se fosse o namoradinho e a namoradinha indecisos, né? Mas é namoradinho indeciso. O namoradinho quer, se aproxima. A espira, que é a namoradinha, empurra ele. Ele vai embora, a namoradinha pega e puxa ele de volta. Tá? Então, isso é garantido pela lei de Lenz. E para fechar aqui essa parte, a questão do transformador, tá? Que o nome sugere, né? Ele vai transformar tensões, tanto alta tensão e baixa tensão, como o contrário. Tá? Então, qual é o princípio de funcionamento de um transformador aqui rapidinho? Ele é constituído de um material cujo núcleo, perdão, de um núcleo de material ferromagnético, para que ele possa ser imantado. Ele tem um número de espiras na entrada e um número de espiras na saída. O que acontece? A gente chama isso aqui de primário, que é a entrada, chama a saída de secundário. Se o número de espiras do primário é maior que o do secundário, ele está diminuindo a tensão. Se for o contrário, ele aumenta a tensão. Então, a corrente que entra por aqui, que é uma corrente alternada, isso é importante de ser frisado. Por que ela precisa ser alternada? Para variar o fluxo magnético dentro da espira, porque você vê que tudo aqui é fixo. Ó. A área é fixa, tá? Lembra lá que fluxo é B vezes A cosseno θ. Tá? Então, não tem nada aqui que vai mudar para eu poder variar esse fluxo. Lembrando para você que a força eletromotriz seria a variação do fluxo sobre ΔT. Então, se não houver variação de fluxo, não tem força eletromotriz. E para esse fluxo variar, eu teria que ter uma corrente alternada, ou seja, alternando, né, o sentido do movimento, porque aí você vai ter a variação do fluxo aqui dentro. Tá? A outra fórmula que você precisa lembrar é que o B é igual a μ0 NI sobre L. Então, o B depende do I, aqui dentro da espira. Variando o I, varia o B. Tá? Variando o B, varia o fluxo magnético. Então, só funciona com corrente alternada. Essa variação produz um campo que vai magnetizar toda essa espira. Então, vamos supor aqui a linha de campo fazendo isso. Ó. Quando passa um campo magnético por dentro dessa espira, então vê, ó, de um lado você tem corrente formando campo, do outro lado você tem campo gerando corrente. Aí você tem uma corrente induzida aqui, né? Do lado do secundário. O que a gente precisa saber? Que o número de espiras é proporcional a DDP e é inversamente proporcional à corrente. Tá? O número de espiras proporcional a DDP e inversamente proporcional à corrente. Se eu tenho aqui muitas espiras, tá? Eu tenho uma corrente pequena, do lado de cá eu teria uma corrente grande. É só você se lembrar de uma coisa. Ó. A potência do primário tem que ser igual à potência do secundário. É uma questão de conservação de energia. Tá? Então, I do primário vezes U do primário é igual a I do secundário vezes U do secundário. Inversamente proporcionais, tá? I e P. Já o número de espiras não. Onde tem mais espiras tem maior DDP. Já dá para a gente partir para os nossos exercícios. Bom, olha a questão número 1. A figura a seguir representa 5 posições ABCDE de uma espira, que é um retângulo menor, durante um deslocamento em direção a uma região que é o retângulo maior, onde existe um campo magnético uniforme perpendicular à folha. Assinale a alternativa que indica o trecho em que não há indução eletromagnética na espira. Considere que na figura a espira e a região apresentadas pertençam a planos sempre paralelos.
a espira desloca-se da esquerda para a direita e a espira não sofre nenhum tipo de rotação. Gente, o que eu falei para você que é a condição básica para ter, tá, indução eletromagnética? Tem que haver variação de fluxo. Então perceba, quando o cara vai da posição A para a posição B, ele não tinha nenhuma linha de campo atravessando a espira pequenininha, porque as linhas de campo estão aqui, vamos supor que essas linhas de campo estejam entrando no plano. Ele falou que era perpendicular, pode ser entrando, pode ser saindo, tanto faz. Aqui não tinha nenhuma, aqui tem alguma. Então daqui para cá teve uma variação. Daqui para cá tinha alguma, agora tem todas. Tá? De C para D, a mesma quantidade que tinha em C tem em D, porque a área não mudou, o campo é constante, né? Então é a mesma quantidade em todos os lugares. E depois de D para E, você tinha todas as linhas possíveis entrando, e agora você tem algumas que não estão mais entrando porque a espira saiu do campo. Então ele quer o trecho em que não há indução. Se não há indução, é aquele trecho que não houve variação do fluxo. O trecho que não há variação do fluxo é de C até D. Então, resposta é letra D. Lembra daquele detalhe que eu falei? Só de saber que precisava ter variação de fluxo, a gente já consegue matar a questão. Das afirmações a seguir sobre o magnetismo, polos magnéticos de mesmo nome se atraem, de nomes diferentes se repelem. Tá? Mesmo nome atrai, isso nunca, né? De nomes diferentes é que se atraem, de mesmo nome se atraem. Não, mesmo nome se repelem. Nomes contrários é que se atraem. Isso aqui é falso. Só aí já matei essa. E já matei essa. Só de saber uma coisinha, né? A especialista tem essa característica com ela. 2. Ímãs são corpos de materiais diamagnéticos. Não, ímãs são corpos de materiais ferromagnéticos. Tá? Materiais que têm aquele Mi0 grande, tá? ou a suscetibilidade magnética grande. Tá? Então isso aqui é falso. Então a 2 também está errada. Sobrou só que todas são incorretas. Né? Como não existem polos magnéticos isolados, quando um ímã, por exemplo, quebra em duas partes, tem-se numa das partes dois polos norte e na outra dois polos sul. Então está tudo incorreto. Questão número 3. Um técnico utilizando um fio de comprimento L, sobre o qual é aplicado uma DDP, obtém um campo magnético de módulo B fio, a uma distância R. Então vamos fazer assim. Ó. Esse cara tem um comprimento L, tá submetido a uma DDP, consequentemente a uma corrente, e aqui produziu um campo que ele chamou de B fio. Isso a uma distância R do fio. Se ele curvar o fio de forma a obter uma espira de raio R, quantas vezes maior será a intensidade do vetor? Na verdade, gente, essa coisa de calculou no fio, depois o cara calculou na espira. Não foi de brincadeirinha, não, tá? Ele estava buscando uma maneira de aumentar esse campo, tanto que no solenoide aumenta ainda mais. Então vamos supor que essa espira, tá, tenha o mesmo comprimento. Então o comprimento dela vale L. Só que a gente sabe que comprimento é 2πr. Então aqui o R, vou botar até um R maiúsculo aqui para ficar diferente desse aqui, que ele chamou de Rzinho. Tá? Então a gente vai ficar com L, ou melhor, R, igual a L sobre 2π. Ele quer saber quantas vezes maior, né? Aqui a gente sabe o seguinte, esse campo, o B fio, é M0I sobre 2π vezes Rzinho aqui, que é a distância. Tá? Ele disse que obteve uma espira de raio também R. Então desculpa, então deixa eu voltar aqui recalculando o rota. Tá? Borracha. O raio continuou sendo
Rzinho eu posso escrever sem problema. E nem vou precisar envolver ali o valor do raio em função de L, né? Porque eu não usei L aqui e também não vou precisar usar L aqui. Como é que é o B da espira? O B da espira é μ0i sobre 2R. Então esse aqui é sobre 2π vezes D, só que ele chamou D de R. E aqui é μ0i sobre 2R. Como ele quer saber quanto que um é maior do que o outro, eu vou aqui dividir o B da espira pelo B do fio. B da espira, μ0i sobre 2R, dividido por μ0i sobre 2πr. Então vamos cancelar aqui, a gente pode, μ0i com μ0i, 2R com 2R, vai ficar o B da espira sobre o B do fio, igual, aqui deu 1, né? 1 sobre 1 sobre π, quer dizer, o inverso de π. Então, resposta é a letra B de bola. A figura a seguir representa uma espira que está no plano que contém esta folha de papel. Esta espira é feita de um material condutor e está submetida a uma tensão que resulta em uma corrente elétrica convencional, portadores positivos, de intensidade I no sentido horário. Aquilo ali é o sentido convencional, é o sentido que a gente usa para a regra da mão direita envolvente, para a regra da mão direita espalmada, tá? E está girando no sentido horário. A alternativa que indica corretamente o sentido e a direção do vetor campo magnético resultante no centro da espira é, bom, está no horário, quem está no horário entra. Quando você está vendo uma setinha entrando, você está vendo a cauda da setinha. Se você está vendo a cauda da setinha, está aqui a sua resposta. E isso aqui representa que lado, né? O lado sul, né? O polo sul do campo gerado no centro da espira. Lá do outro lado, né, da folha, seria o polo norte. Uma espira possui uma resistência elétrica igual a R, está conectada, cortou um pedacinho aqui, mas eu acho que vai dar para a gente ler. Conectada a uma fonte de tensão contínua, isso aqui é importante, né? No vácuo, a espira, ao ser submetida a uma tensão V, é percorrida por uma corrente elétrica de intensidade I e produz no seu centro um campo magnético de intensidade B. Assinale a alternativa que indica corretamente uma possibilidade de aumentar a intensidade do campo magnético no centro da espira, alterando apenas um dos parâmetros descritos. Então vamos pensar assim, ó. A gente sabe que B é μ0i sobre 2R, mas sabe também que V é igual a RI. Então, o B é diretamente proporcional a I, tá? Não esquece disso. Usar uma espira de resistência menor. Cara, se a gente usasse uma espira de resistência menor, a corrente ia aumentar. E se a corrente aumentar, o B aumenta. Tá? Ele quer fazer o quê? Ele quer aumentar. Opa, acabou. Colocar um material diamagnético no centro da espira. Gente, quando você coloca um material no centro da espira, se ele for ferro magnético, o campo aumenta ainda mais. Porque o ferro magnético é aquele que tem uma permeabilidade magnética grande, ou seja, ele facilita a passagem de linhas, né, no interior dele. Então você tem um campo magnético maior, ele contribui para o aumento do campo. Já o diamagnético, ele atrapalha, né, ele se opõe, tá? Pouco, mas se opõe. De qualquer maneira, ele está diminuindo a intensidade do campo. Diminuir a tensão. Se você diminuir a tensão, diminui a corrente. E aí não interessa, que a corrente precisa aumentar para o campo aumentar. Aumentar o raio da espira. B e R são inversamente proporcionais. Se você aumenta o raio, diminui o valor de B. Então, resposta é a letra A. Questão número 5. A figura a seguir representa as seções transversais de dois fios condutores, A e B, retos. Tá, então, se liga. Ó. A e B está representando o fio, tá? Das alternativas a seguir, assinale aquela que representa a situação na qual você tem um campo magnético resultante no ponto P de módulo igual a zero.
Considere que esses condutores estão no vácuo, são percorridos por uma corrente elétrica convencional de intensidade I. E a letra L, nas alternativas, representa um determinado valor de comprimento. Gente, então, ó, isso aqui é a seção transversal de um fio. É como se você tivesse, ó, suponha que aqui na minha mão, ó, vou aumentar minha foto aqui para te causar terror. Ó, olha para minha caneta. Então, você está vendo o fio assim, tá? Você está vendo a pontinha do fio. Tá? Isso é que a gente chama de seção transversal. Aí imagina, nesse fio da esquerda, a corrente está saindo. No fio da direita, a corrente está entrando. E a gente sabe, tá, calcular a direção e o sentido do campo usando a regra da mão direita envolvente. Então perceba, vem comigo, ó. Na esquerda, olha para minha mão, ó. Meu dedão está apontando para mim porque a corrente está saindo. Os dedos ficam para cima, o campo está apontando para cima. Então aqui, campo para cima. Vou chamar isso de BA. Nessa outra, tá, da direita, eu vou ter que botar meu dedão para dentro da tela do computador, os dedos vão ficar apontando para cima. Então, para cima e para cima não tem como anular. Tá? Você tem BA e BB, tudo apontando para cima. Não dá para anular, isso aqui não é, tá fora. Aqui, gente, ele só inverteu, né? Agora tem o da esquerda está apontando para dentro, então, ó, olha minha mão, ó. No ponto A, dedão entrando, lá no ponto B, meus dedos apontam para baixo. Então está aqui o BA. Do lado direito, meu dedão está apontando para mim, tá? Porque a corrente agora está saindo, né? Do lado B, os dedos apontam para baixo. Então, como era de se esperar, já que naquela configuração lá de cima eu tinha os dois para cima, quando eu inverti o sentido, eu vou ter os dois para baixo, tá? Agora aqui, ó, os dois saindo. Os dois saindo, vem comigo, ó. No A, dedão apontando para mim, os dedos para cima. Vou fazer pequenininho aqui para não embolar com o outro lado. BA. Na direita, dedão apontando para mim, os 4 dedos para baixo. Aqui tem como anular. BA para cima, BB para baixo. A distância é a mesma. A corrente ele falou que é a mesma. Então aqui na letra C eu tenho como anular. Aqui não vai anular, por quê? Porque essas distâncias são diferentes. Embora um aponte para cima e o outro aponte para baixo, mas os valores serão diferentes. Para se anularem tem que ser iguais. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo. Um condutor longo e retilíneo percorrido por corrente elétrica produz ao seu redor um campo magnético no formato de quê? A gente aprendeu, né, que são linhas circulares, né, que tem o fio no centro. Então são círculos concêntricos ao fio. Questãozinha bem vovó viu a uva, né? Dentre as alternativas a seguir, selecione aquela na qual a execução da sua ação implica redução da intensidade do campo magnético gerado no interior de um solenoide. Vamos só relembrar aqui, gente, ó, o solenoide pela fé creia que é um solenoide, o campo vale quem? μ0. A gente bota μ0 que normalmente é o vácuo, né? Mas você sabe que não é o único meio, tá? μ0 Ni sobre L. Então vamos ver. Aumentar o número de espiras do solenoide, ele quer o quê? Redução. Aumentar o número de espiras do solenoide, mantendo constante o comprimento, a intensidade da corrente do solenoide. Não. B e N são diretamente proporcionais. Se aumentar um, aumenta o outro, ele quer reduzir. Então está fora. Aumentar o comprimento do solenoide. Opa, são inversamente proporcionais. Se eu aumentar o comprimento, mantendo o restante, eu diminuo o valor de B. Achei minha resposta. Aumentar a intensidade da corrente, mantendo o restante. Não, porque B e I são também o quê? Diretamente proporcionais. Aumentar o número de espiras por unidade de comprimento.
Ou seja, aumentar o valor da razão n sobre L mantendo constante a intensidade. Gente, se eu aumentar isso aqui, ó, n sobre L, o resultado vai ser maior, né, também. Né? A razão n sobre L me dando um número maior, o B vai ser maior. Então, letra B de bola. Dentro de um sistema de confinamento magnético, um próton realiza um movimento circular com um período de 5π vezes 10 a menos 7 segundos. Determine a intensidade desse campo magnético em Tesla. Tá? Ah, só tem outra unidade? Tem Gauss também. Tá? Menos usada, mas também é uma unidade de campo magnético. Tá? Gauss. Determine a intensidade desse campo magnético em Tesla, sabendo que a relação elétrica, a relação carga elétrica massa, Q sobre m de um próton, é dada por, isso aqui é interessante, ó, Q sobre m é dado por 10 elevado a 8, preste atenção na unidade, tá? Coulomb, quilograma a menos 1. Bom, vamos pensar no seguinte, ó. Ele quer saber a intensidade do campo. Tá? A fórmula que relaciona período com esses elementos aqui é tenho duas primas. Que beleza. Tá? QB. Eu vou botar BQ. Tá? Você já vai perceber por quê. Bom, ele quer saber a intensidade do campo. Então, posso dizer que B é igual a 2π m sobre T vezes Q. Então, 2π. O período, ele já falou que vale 5π vezes 10 a menos 7. Agora vem um detalhe importante. Ó. Aqui eu tenho m sobre q, aqui eu tenho q sobre m. Poxa, é só inverter, né? É só colocar, se q sobre m é isso aqui, m sobre q é o inverso. Então fica 1 sobre, é isso aqui, vezes 1 sobre 10 a oitava. Agora a nossa questão respira por aparelhos. Π com π foi embora. Nós vamos ficar com 2 vezes 10 a menos 7 por 10 a menos 8. Isso dá 10 elevado a 1. Quando for lá para cima, fica 10 a menos 1. Não se esquecendo de que existe um 4 aqui. A voz está querendo ir embora o dia inteiro gravando essa revisão, tá, gente? Então, perdão aí. Gente, 2 sobre 4, tá? 2 sobre 4 não, 2 sobre 5, eu estava pensando na resposta, dá 0,4 vezes 10 a menos 1, ou se você preferir, 4 vezes 10 a menos 2 Tesla. Então, 4 vezes 10 a menos 2, resposta letra C de sangue bom. No laboratório de física da IAR, colocou-se uma bússola sobre a mesa. Após a agulha magnética ter se orientado com o campo magnético terrestre, aproximou-se um eletroímã desligado, como mostra a figura. Suponha que nessa distância, depois que a chave for fechada, o campo magnético gerado pelo eletroímã seja mais intenso que o magnético terrestre. Então, em suma, ele está querendo dizer para você desprezar o campo magnético terrestre. Assinale a alternativa correspondente à nova orientação da ponta escura. Quando você fechar aqui a chave, olha o sentido da corrente. Tá? Tem um macete também que a gente usa para saber onde é que é o norte e onde é o sul. Se você botar os seus dedos aqui envolvendo esse solenoide, o dedão vai apontar sempre para o norte. Tá? É um macetezinho para você também saber. Então, os dedos no sentido da corrente, o lado de cá vai ser o norte, o lado de cá vai ser o sul. Se liga numa coisa. Ai, meu, mas e se eu não soubesse desse macete? Se você prestar atenção, se você fosse olhar cada de trás desse solenoide, ou de frente para ele aqui, você ia ver essa corrente girando em que sentido? Não ia ser no sentido horário. O sentido horário é o polo sul. Tá? O que acontece com o sul? O sul atrai quem da bússola? O sul atrai o norte. Tá? E a pergunta que ele fez é o quê?
Assinale a alternativa correspondente à nova orientação da ponta escura. A ponta escura vai apontar para onde? Vai apontar para o D. Legal também, se você quisesse forçar um pouquinho a barra, lembra que as linhas de campo saem do norte e entram no sul? A agulha não se alinha com essa linha de campo, tendo o mesmo sentido, né? O norte apontando no mesmo sentido da agulha, tá? da linha de campo, perdão, o norte apontando no mesmo sentido da linha de campo, também seria uma maneira de você concluir que ela apontaria para o D. Duas espiras concêntricas de raios coplanares 10 mm e 20 mm são construídas de condutores ideais e ligados a uma bateria conforme a figura. Supondo que esse exemplo seja realizado no vácuo, calcule a intensidade do campo magnético no centro das espiras. Adote, nesse caso, μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7. Gente, ó, ele deu aqui uma resistência, deu uma tensão. Eu vou começar calculando o valor de I. E a gente sabe que vai ser V sobre R. E vai ser 4,5 sobre 150. Poderia dizer que é 9 sobre 300, né, multiplicando por 2. Ou 3 sobre 100. 0,3 amperes. A gente precisa da corrente, né, para calcular campo no centro de uma espira. Preste atenção, ó. O caminho da corrente é esse. E olha que interessante, ó. Por fora, né, na espira de fora, a corrente tem um sentido, que é o horário. Mas na espira de dentro, a corrente tem um sentido anti-horário. Essa de fora, olha o meu dedo, ó. Dedão no sentido da corrente, botando a corrente aqui para baixo, meus dedos estão batendo. Quem bate quer entrar. Então, para espira de fora, a grandona, você tem um campo entrando. Tá? Vou botar assim, B para a corrente de fora. Então, vou escrever B de fora. Nessa de dentro, como a corrente está nesse sentido, os dedos apontam para mim. Então, está saindo. Emilson, só essa maneira que dá para descobrir? Não. Olha aquele macete que a gente chama de regra do relógio. Corrente girando no sentido horário, você está vendo o polo sul. Corrente girando no sentido anti-horário, você está vendo o norte. Então fica fácil de você ver que eles têm sentidos opostos. Se eles têm sentidos opostos, gente, o campo resultante vai ser a diferença entre eles. Tá? Como você sabe a fórmula para o cálculo de B, essa que tem uma corrente passando por fora, ela vai gerar um campo menor, porque ela está mais distante, né? É inversamente proporcional ao raio. Então, eu vou fazer que BR é o B que aponta para dentro, porque ele também poderia perguntar isso para você, para onde ia apontar o campo resultante, menos o B que aponta, perdão, o maior é esse B, é que esse dentro que eu coloquei aqui, na verdade, é a corrente de dentro, né? Tá? Deixa eu trocar isso aqui para não causar confusão. Eu vou botar B para dentro e B para fora. Que o B está apontando para dentro aqui, tá? Fica mais fácil da gente pensar aqui. Essa é o da corrente que gira nesse sentido. Esse aqui é o da corrente que gira nesse sentido. Então, agora ficou até redundante, né? Que o x, claro que o B é para dentro, o pontinho, claro que o B é para fora. Então, quem é o maior? O maior é o para fora, né? O B que aponta para fora porque o raio do círculo ali é menor.
Então, B que aponta para fora, menos o B que aponta para dentro. Como é que a gente calcula isso, gente? B para fora, M0 I sobre 2R, vou chamar de Rzinho, menos M0 I sobre 2Rzão. Dá para colocar alguém em evidência aqui? Dá para colocar um M0I sobre 2, que multiplica 1 sobre Rzinho, menos 1 sobre Rzão. Vou tirar minha foto lá para cima, para a gente poder ter um espaço em branco aqui. Tá? Continuando então. Vamos substituir aqui os valores. 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, que é 3 vezes 10 a menos 1, sobre 2, que multiplica 1 sobre, o raio menor é 10 milímetros. 10 vezes 10 a menos 3, vou escrever aqui em cima para poder substituir direto ali, tá? 10 a menos 2 metros, e aqui 20 vezes 10 a menos 3, é o dobro, né? 2 vezes 10 a menos 2 metros. Então, 1 sobre 10 a menos 2 menos 1 sobre 2 vezes 10 a menos 2. Ficou pequenininho ali, mas pela fé creia. Quem vai ser o B resultante? 4π sobre 2 vai dar 2π. 2π vezes 3, 6π. Vezes 10 a menos 8. Que multiplica, se liga, 10 ao quadrado vai lá para cima, fica 100. 100 sobre 2, 50. Então, meu B resultante vai ser 100 menos 50 dá 50, vezes 6 dá 300, tá? 300, isso já me dá uma dica. 300 eu vou escrever 3 vezes 10 ao quadrado, π vezes 10 a menos 8. Quando eu fizer 3 vezes 10 ao quadrado vai dar 10 a menos 6. Deixa eu ver se eu perdi algum sinal aqui. É uma questãozinha mais para saber se a gente sabe fazer conta, né? Opa, perdi. Aqui não é 3 sobre 100, é 0,03. Tá? Então vamos à operação conserto aqui. 0,03, aqui vai ser 3 vezes 10 a menos 2. Tá? Vou corrigir ali. Tá, então 3 sobre 100 é 0,03. Tá? Quando eu substituir aqui 3 vezes 10 a menos 2, vou ficar com 6π vezes 10 a menos 9. 10 a menos 9. Aí sim, 300π vezes 10 a menos 9, quando eu fizer aqui, 300 é 3 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 9, aí vai aparecer o que ele pediu lá, 3π vezes 10 a menos 7 Tesla. Então, resposta à letra C de sangue bom. Voltando com a foto para o lugar. Dois condutores longos e retilíneos estão dispostos paralelamente, distantes 10 centímetros um do outro. Então, a distância de 10 centímetros um do outro. No vácuo, as correntes em ambos os condutores possuem a mesma intensidade, 10 amperes, em sentidos opostos.
sentidos opostos, ele não perguntou, mas a gente poderia dizer que a força que vai existir entre eles é de sentidos opostos à repulsão, né? Nesse caso, a intensidade do campo magnético em um ponto P entre os condutores, coplanar e equidistante a eles, é D. Então, ele quer o campo magnético gerado aqui num ponto P entre eles e equidistante deles. Tá? Bom, vamos pensar. Ó. Olha para minha mão. Aumentei aqui de novo. Esse mousezinho está meio ruimzinho também. Então se liga, ó. No fio da direita, corrente para cima, campo para fora. No fio da esquerda, corrente para baixo, campo também para onde? Para fora. Vamos repetir, ó. Fio da direita, corrente para cima, campo para fora. Fio da esquerda, corrente para baixo, campo também para fora. Então, nesse ponto equidistante, a gente vai dizer então que a distância aqui é 5 centímetros. Eu já vou botar 5 vezes 10 a menos 2 de metros. Evidentemente que aqui também é 5 vezes 10 a menos 2. Quem vai ser o nosso campo resultante ali? Os dois são iguais, né, gente? Mesma corrente, mesmo sentido, mesma distância. Então, eu posso dizer que é 2 vezes μ0 i sobre 2π d. Tá? Posso cortar o 2 com 2. 4π. Aqui faltou o π, tá, gente? É π. 4π vezes 10 a menos 7. A corrente vale 10 amperes. Sobre π vezes 5 vezes 10 a menos 2. Então, π com π foi embora. Ó, 4 vezes 10 é 40, por 5 dá 8. 10 a menos 7 por 10 a menos 2 dá 10 a menos 5. Tesla. Então, 8 vezes 10 a menos 5, Tesla. Tesla, no caso, é menos que 1, né? A intensidade do vetor de indução magnética no interior de um solenoide, dispositivo constituído de um fio condutor enrolado em forma de espiras não justapostas, é determinada em função do número de espiras do comprimento do solenoide e de uma intensidade de corrente que circula o fio do condutor. É a terceira ou quarta questão que a gente faz envolvendo a fórmula, né? É teórica, mas a gente precisa da fórmula. Das alternativas abaixo, assinale aquela na qual apresenta-se uma maneira correta de aumentar a intensidade do vetor de indução magnética. Escreve a fórmula. μ0 Ni sobre L. Aumentando alguém em cima, aumenta o B. Aumentando alguém embaixo, diminui o B. E ele quer o quê? Aumentar a intensidade do vetor de indução. Reduzir o número de espiras? Não. Aumentar o número de espiras? Sim. Acabou a questão. Aumentar o comprimento? Não. Reduzir a corrente? Não. Então a questão já nasce morta. Um fio condutor atravessa perpendicularmente o plano de uma mesa e é percorrido por uma corrente elétrica contínua, de sentido convencional, cujo sentido convencional está indicado na figura. Na figura estão apresentadas também 4 bússolas, tá? ABCD, dentre as quais apenas em uma delas a agulha magnética está alinhada corretamente com as linhas de campo magnético, geradas pela passagem de corrente elétrica pelo fio condutor. Assinale a alternativa que indica a agulha alinhada corretamente. Gente, vamos pensar aqui, ó. Aquele desenho ali é como se fosse o seguinte, ó. O plano é a palma da minha mão, o fio está furando a palma da minha mão e a corrente está entrando. Se a corrente está entrando, a minha mão envolvendo o fio vai mostrar o sentido do campo. Tá, ó. Corrente entrando,
meus dedos envolvendo o fio. Regra da mão envolvente. Pela regra da mão envolvente, a minha figura vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Tá passando lá por trás do fio. E esse vai ser o sentido das linhas de campo. Tá? Qual delas está tangente, né, aproximadamente tangente a essa linha de campo? É o D, né? Essa aqui está perpendicular, essa aqui está no sentido oposto, essa aqui está perpendicular, a tangente aqui, e essa está tangente. Então, resposta, letra D. No circuito representado pela figura a seguir, temos dois condutores AB e CD que estão suspensos e são paralelos. Após a chave S1 ser fechada, uma corrente elétrica flui pelo circuito. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta corretamente o que ocorre nos condutores AB e CD devido à ação do campo magnético gerado por um condutor sobre o outro condutor. Fechou. Corrente passou por aqui. Aqui a corrente tem esse sentido, aqui ela tem esse sentido. Então as correntes têm sentidos opostos. Quando tem sentidos opostos, tá? A força magnética entre eles é uma força de repulsão. Lembra, tá? Sentidos opostos é repulsão, mesmo sentido é atração. Tá? Então vamos ver o que aconteceu. Entre os condutores apareceram forças de atração? Não. Sobre os condutores aparecerão, quase que não sai, forças de repulsão? Sim. Não aparecerão forças nem de atração nem de repulsão? Mentira. Pois a bateria de corrente contínua, gente, corrente alternada, a gente precisa, se a gente quiser produzir campo magnético, né, variação de fluxo magnético. Tá? Aqui a gente não está precisando disso. Determine a intensidade da força magnética que atua sobre uma partícula com carga de mais 4. Isso aqui tem alguma coisa errada, tá? Não é, esse símbolo aqui não bate. Eu penso que deve ser microcoulomb. Tá? Vamos experimentar com microcoulomb para ver se dá certo. E velocidade de 10 centímetros por segundo quando esta penetra ortogonalmente em um campo magnético uniforme de intensidade 6 vezes 10 ao quadrado Tesla. Tá? Gente, força magnética sobre carga é seno θ QVB. Né? Força magnética, como eu calculo você, força magnética seno θ QVB. Aqui a gente não precisa do seno θ, vou botar só o QVB, porque ele já falou que penetrou ortogonalmente, ou seja, com 90 graus. Então, essa força magnética será igual a 4 vezes 10 a menos 6, partindo do pressuposto que aquilo ali seja micro. 10 centímetros por segundo é 10 a menos 1 metro por segundo. E o B vale 6 vezes 10 ao quadrado. Então, essa força magnética vai ser 4 vezes 6, 24. 10 a menos 6 vezes 10 a menos 1, 10 a menos 7 vezes 10 ao quadrado, 10 a menos 5. Tá? O que também está gerando um probleminha aqui. Vamos ver se fosse apenas 4 coulombs. Se fosse 4, 10 a menos 1. Então, de repente, isso aqui é só 4 coulombs. Experimentando fazer com 4 coulombs, vou tirar esse 10 a menos 6 aqui. Estou tentando salvar a questão, tá, gente? Já que aquele valor ali está estranho. Então, se fosse 4, aí a gente ficaria com 4 vezes 6, 24. Vezes 10 daria 240. Também não é. Tá difícil de achar uma opção aqui. Micro não é mili. Se fosse mili, 10 a menos 3 também não ia ajudar muito.
6 vezes 10 ao quadrado. A gente infelizmente furou, tá? Força magnética é QVB, a questão é simples, mas eu não sei que carga é essa aqui, tá? É claro que a gente tem que converter aqui 10 centímetros para metro, tá? Ficaria 10 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 1, então a velocidade é 10 a menos 1 metros por segundo, tá certo? Aqui 6 vezes 10 ao quadrado Tesla. Já é um campo também de uma intensidade bem grande. Se eu colocasse aqui 10 a menos 2, só iria piorar. Essa furou. Tá? É fácil, mas furou. A definição oficial de ampere, unidade de intensidade de corrente elétrica no sistema internacional, o ampere é a intensidade de uma corrente elétrica que, mantida entre dois condutores paralelos e retilíneos, de comprimento infinito, de seção circular desprezível e situados a uma distância de 1 metro, entre si, no vácuo, produz entre esses condutores uma força de 2 vezes 10 a menos 7 newtons por metro de comprimento. Para que a força magnética que atua nos condutores seja de atração. Então ele deu a definição de ampere, né? Na realidade ele fez isso aqui. Ó. Como é que é a força entre dois fios? M0 e 1 e 2 vezes L sobre 2 πd. Como ele fala que é aqui, o ampere é a intensidade de corrente elétrica que mantida entre dois condutores paralelos retilíneos de comprimento infinito, de seção circular desprezível e situados a uma distância de 1 metro, produz entre esses condutores uma força de 2 vezes 10 a menos 7 por metro de comprimento. Então eu vou jogar esse L para cá, tá? Já que ele está dando força por metro, e vou substituir o resto aqui, ó. A gente sabe que o M0 é 4π vezes 10 a menos 7, tá? As correntes ele falou que vale 1, sobre 2π, cuja distância também vale 1. E aí ele falou que essa força seria de 2 vezes 10 a menos 7, tá? Por metro de comprimento. Então vamos ver se é verdade aqui. Ó. 2π com 2π foi embora, aqui deu 2, 1 vezes 1, tudo 1. Então realmente dá uma força magnética por L de 2 vezes 10 a menos 7 Newton por metro. Tá? Mas isso não é a questão em si, não. Isso aqui foi só para a gente reforçar a definição de ampere. Porque o que ele pergunta é o seguinte, ele falou que elas são... Ele quer saber para que a força magnética seja de atração. Para ser de atração, os sentidos têm que ser o quê? Iguais. Então, os condutores devem ser percorridos por correntes contínuas de mesmo sentido. Tá? Se fosse corrente alternada, a hora ia acontecer atração, a hora repulsão. Então, não ia bater. Tá? Então, por isso que ele fala que é de correntes contínuas. E aí morreu a questão. 3 condutores retilíneos e longos são dispostos paralelamente um ao outro, com uma separação de 1 metro entre cada condutor. Quando estão energizados, todos são percorridos por corrente elétrica de intensidade igual a 1 ampere, cada, nos sentidos indicados pela figura. Nesse caso, o condutor C tende a... Bom, vamos pensar primeiro no seguinte. Entre A e C, existe uma força de atração. Então, F de C em A, F de A em C. Ação e reação, né? Entre C e B existe uma força de repulsão, porque tem sentidos opostos. Então, F de B em C, F de C em B. Então, se as forças estão empurrando esse fio C para a esquerda, a tendência dele é o quê? Porque ele quer saber o que acontece com C. A tendência dele é aproximar-se do condutor A. Um próton é lançado perpendicularmente a um campo magnético uniforme de intensidade 2 vezes 10 a nona Tesla,
com uma velocidade de 10 a 6 metros por segundo. Nesse caso, a intensidade da força magnética que atua sobre a partícula é, considerando a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. É só saber a fórmula, né? Força é QVB, aquela mesma fórmula que a gente tentou usar ainda há pouco, mas que não deu certo. Então, essa força magnética vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19, seja próton ou seja elétron, é o mesmo valor, porque aqui a gente trabalha com módulo, vezes V, que vale 10 a sexta, vezes B, que vale 2 vezes 10 elevado a 9. Então, a gente vai ficar com 3,2. 10 elevado a menos 19 vezes 10 elevado a 15 dá 10 a menos 4. Então, pura e simples, a aplicação de fórmula. Um condutor percorrido por uma corrente elétrica, sentido convencional, está imerso em um campo magnético uniforme, conforme a figura abaixo. Os vetores A, B, C e D indicam os possíveis sentidos da força magnética que age sobre o condutor. Assinale a alternativa que indica o sentido correto da força magnética que age sobre o condutor. Olha para minha mão, guerreiro. A corrente está entrando na tela. O campo aponta do norte para o sul. Então, inverti minha mão aqui, ó. Campo, tá? Vamos frisar aqui, ó. As linhas de campo apontam do norte para o sul. E a corrente está entrando, tá? Então, o dedão no sentido da corrente, os dedos no sentido do campo. E no fio sempre sai da palma. Então, se sai da palma, o vetor que representa a força é o C. O primário de um transformador com 10.000 espiras está alimentado por uma tensão contínua de 12 volts. Um componente elétrico ligado ao secundário desse transformador, que é composto por 1.000 espiras, estará submetido a uma tensão em volts igual a... Galera, essa questão o cara tenta te induzir ao erro, né? Se não fosse o fato dele ter dito que a tensão era contínua, era rápido. Se é 1.000 vezes menor, a tensão é 1.000 vezes menor, porque tensão e número de espiras são diretamente proporcionais. Então seria 12 dividido por 1.000 vezes, não, 10 vezes, né? 10.000 e 1.000. Então 10 vezes menor, 12 dividido por 2, 1,2. Só que é zero a resposta, porque a tensão é contínua e transformador não funciona com tensão contínua, só com tensão alternada para haver variação do fluxo magnético. O transformador é um dispositivo composto de duas bobinas que não têm contato elétrico uma com a outra. Em uma delas, que é o primário, é aplicada uma tensão variável que resulta em um campo magnético também variável. Esse campo acaba por interagir na outra bobina, chamada de secundária, que está em contato elétrico com um resistor. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase. A variação do fluxo magnético na bobina secundária é exatamente igual à variação do fluxo magnético no primário, né? As duas têm a mesma variação de fluxo. Aquelas linhas de campo que passam por dentro da bobina do primário também passam pela bobina do secundário. Então são exatamente iguais. O transformador é um dispositivo elétrico cuja característica principal é transformar o valor de uma determinada força eletromotriz em outro. Assim, um transformador ligado em 127 pode fornecer 220 volts de tensão. O fenômeno físico que permite explicar o funcionamento do transformador, quem é? A indução, né? Eletromagnética, que é a obtenção de corrente a partir da variação do campo magnético. E aí, galera, chegamos ao final aí dessa parte de Física 3, tá? Foi uma maratonazinha aí puxada, mas puxada para mim, né? Mas para vocês também vai ser, porque vocês vão ter que assistir todas elas e eu acredito que vocês vão fazer isso. Olha o tubo fechado. Você vai tocando
posição vai alterando o som ali. Mas detalhes, tá, gente? Espero aí que vocês possam absorver o máximo possível. E espero que na prova, né, muito do que a gente viu aqui, você se lembre na hora de fazer a tua provinha, que vale realmente muito a pena você assistir aí essas videoaulas, né? Gostaria muito de estar na sala, né, podendo falar sobre isso com vocês, mas o que podemos fazer é isso aqui. Então, foi feito, vocês podem ter certeza, com bastante carinho. Estou cansado, mas estou satisfeito. Gente, um abração para vocês aí, tá? Vejam, revejam se for necessário. Garantam lá uma boa média em física, porque normalmente quem garante uma boa média em física consegue passar nesse concurso, já que no restante vocês, eu tenho certeza que dominam bem. Um abração aí para vocês, fiquem na paz.